Vídeo, eu quero dar uma dica muito importante para você que quer fazer um podcast de sucesso. Calma, você não precisa gastar milhões comprando equipamentos caros para fazer um podcast com a ótima qualidade de som. Você só vai precisar simplesmente da pessoa certa para falar o que as pessoas querem ouvir. Nos últimos dias eu tenho ouvido diversos podcasts bombando nas redes sociais aí, principalmente aqui no YouTube, no Facebook também, porque o pessoal ele posta aqui no Facebook e posta também no YouTube. Por que eu falei que para você fazer um podcast de sucesso, você não precisa de ter equipamentos bons? Porque essa é a realidade e todo mundo está fazendo isso. Quem você deve chamar para fazer um podcast, para fazer o podcast bombar? A primeira coisa que você deve fazer para fazer um podcast bombar nas redes sociais é você assistir os podcasts desses povo famosos aí que ficam fazendo. A maioria deles você vai ver que eles chamam pessoas que são bem conhecidas, ou no meio erótico, ou no meio de morte, de coisa que chama a atenção, tá ligado? Nos últimos dias, cara, eu tenho visto podcast somente de atrizes pornográficas. É isso mesmo, aquelas mulheres que atuam no meio pornográfico. E por incrível que pareça, esses podcasts são os que mais fazem sucesso. Agora, uma coisa eu te faço uma pergunta, cara. Por que o pessoal não chamam pessoas intelectuais para vir responder perguntas nos podcasts? Aí vai então as perguntas que fazem nos podcasts. Qual o tamanho de pinto que vocês mais gostam? Qual a posição preferida? Quantos homens vocês já ficaram de uma vez? E assim por diante. Esse é o nível de pergunta que a maioria dos podcasts aí estão fazendo para ganhar visualização. O podcast ele tem tipo como é que se fala o nome? Tipo, o objetivo dele é unicamente ser uma entrevista e ali, tipo, desvendar alguns mistérios, saber uma curiosidade sobre aquela pessoa. Não é errado, velho, você chamar uma atriz pornô, né, e fazer ali algumas entrevistas com ela. Mas só atriz pornô, porra. Podcast só foi feito para ser feito para atriz pornô. Abri aqui meu Kawaii aqui, tô assistindo uns vídeos, é podcast, mulher falando de tamanho de pinto. Depois eu abro o podcast novamente aqui, tá falando de mulher que não sei o que, com quantos homens. O cara já começou, foi apelar já nessa bagaça. Eu nunca vi um podcast aí dos caras chamando um pastor pra falar alguma coisa. Até o Pedrinho Matador já virou alvo de podcast da galera fazer comentários com ele. Enfim, cara, se você quer fazer um podcast de sucesso, chame pessoas conhecidas e principalmente no meio conhecido erótico. É o que eu acho um absurdo, viu? Esse país aqui tá todo invertido. Cultura que é cultura não é cultura. Na verdade, o que não é cultura está se tornando cultura. Ou o contrário, né? Aqui no Brasil é diferente.